No episódio anterior, falamos sobre a derrota do dragão vermelho e sobre a vitória de Cristo e de sua igreja. Hoje falaremos sobre as duas bestas que se manifestam na pessoa do anticristo e do falso profeta. Para uma compreensão ainda mais profunda dos assuntos tratados neste vídeo, assista também o nosso devocionário diário, Tempo com Deus 365 dias, que fará uma aplicação dos ensinos trazidos aqui ao seu dia a dia. As séries do canal Música e Teologia contam com as opiniões de grandes teólogos e estudiosos da Bíblia e da história da Igreja Cristã, e de diversas áreas como a teologia, a arqueologia, a filosofia, a antropologia, a história, a linguística e outras, para uma correta hermenêutica e exegese bíblica que irá ampliar seus conhecimentos em relação à Palavra de Deus e à história da Igreja Cristã. Deixe o seu like e o seu comentário, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo de nossas séries de estudo, dos nossos devocionários diários, da nossa rede de oração e intercessão, do nosso podcast e dos nossos louvores. O capítulo 13 continua o interlúdio entre a sétima trombeta e os 7 flagelos. A sétima trombeta nos trouxe aos últimos dias desta era, quando o mistério de Deus, de salvação e julgamento, será cumprido. Agora estamos no tempo do fim, caracterizado por 2 traços de destaque: os julgamentos de Deus, os 7 flagelos, incidindo sobre a civilização rebelde, a Babilônia, e a perseguição final da igreja. Em outras palavras, o tempo do fim é a última batalha, o clímax da luta entre Deus e Satanás. Os capítulos subsequentes relatarão os julgamentos divinos. Os leitores de João já tinham sido preparados para este tempo de perseguição. O capítulo 12 lhes assegurou que este tempo de martírio não será novidade, somente a expressão extrema na história de uma guerra espiritual que ocorreu no céu entre Satanás, o dragão, e os anjos de Deus. Apesar do martírio iminente, os santos têm certeza do triunfo final, porque Satanás já é um adversário derrotado. Mesmo derrotado, ele recebe permissão para encetar no fim dos tempos uma guerra terrível contra os santos, sob o comando da besta. Vimos que no capítulo anterior, Satanás foi expulso do céu e manifesta sua fúria na terra, pois sabe que seu tempo é escasso e durante o período limitado que tem, se propõe fazer tanto mal e dano quanto lhe seja possível. A fim de provocar este dano na terra, ele delega seu poder às 2 bestas que são os agentes e os instrumentos por meio dos quais ele exerce toda a sua maldade. A primeira besta, que sai do mar, representa o Império Romano. Para João, o Império Romano era a manifestação do mal e do poder satânico. Ele descreve a besta com base no capítulo 7 e 11 do livro de Daniel. A besta, ou anticristo, era um conceito bastante familiar ao pensamento judaico-cristão do período neotestamentário e não exigia uma descrição detalhada para ser melhor compreendido por eles. O profeta Daniel teve uma visão, na qual é apresentado a uma série de 4 bestas ferozes: leão, urso, leopardo e um animal terrível e espantoso, que simbolizavam 4 grandes impérios mundiais que dominariam o mundo a partir do momento de vida de Daniel. Esses impérios foram o Império Caldeu ou Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego com Alexandre o Grande e um 4º e último ao qual Daniel retratou como sendo terrível, espantoso e sobremodo forte. Esta fera, ou besta, era diferente de todas as outras anteriores por ser não só muito mais feroz, como também por possuir 10 chifres, no meio dos quais Daniel viu crescer lentamente um outro pequeno chifre, pequeno poder, que logo arrancou 3 dos primeiros chifres. Este pequeno chifre tinha também características espantosas, pois possuía olhos como os de homens e uma boca que falava com insolência. Daniel não compreendeu a visão e por isso os anjos lhe deram a interpretação. O 4º e terrível animal seria um derradeiro império que exerceria o seu domínio de modo diferente de todos os anteriores, devorando, destruindo e pisando a terra sob seus pés. Os 10 chifres que o profeta vira neste animal correspondem a 10 reinos que surgirão deste último império, que exercerão domínio sobre a terra nesses últimos dias. Dentre estes, se levantará ainda um outro, mais terrível e poderoso, o pequeno chifre, que aos poucos dominará todos os demais. Desta forma, fica muito claro que o 4º e último reino que o profeta Daniel vê surgindo do mar dos povos, após os outros 3 reinos mundiais, representa historicamente o Império Romano, ao qual o reino de Deus põe fim.
É deste reino que o personagem do anticristo se forma. O pequeno chifre, inicialmente sem tanto poder, é um simbolismo evidente do anticristo e de sua atividade nos últimos tempos. Ele é quem provoca a apostasia, blasfema contra Deus, quebra a lei de Deus, diviniza-se a si mesmo e vence os santos. Os santos lhe são entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, o mesmo período mencionado no capítulo anterior, que, como já vimos, é uma representação simbólica do período entre as 2 vindas de Cristo, que é chamado de a Era da Igreja. Portanto, é no texto de Daniel que encontramos o nascedouro do 2ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses 2 e Apocalipse 13, mas também de passagens como Marcos 13, versículo 14, que pressupõe uma pessoa, e Mateus 24, versículo 15. Em decorrência, os materiais analisados mostram-se entrelaçados entre si e homogêneos nos traços básicos, ainda que o conceito do anticristo somente tenha surgido mais tarde. No Monte das Oliveiras, Jesus descreveu este personagem escatológico como o abominável da desolação, o qual traria sobre o povo de Deus o pior tempo de tribulação e perseguição jamais visto. O apóstolo Paulo também estava bastante familiarizado com este personagem escatológico, a quem ele chamou de homem da iniquidade, ilegalidade no grego, porque ele desafiará as leis de Deus e dos homens, exigindo soberania completa para si, sendo inspirado por Satanás e tendo como objetivo principal desviar os homens de Cristo para que todos pereçam. Com boas razões, o nome anticristo impôs-se como figura definitiva do maligno. O prefixo anti significa inicialmente a oposição dura e hostil contra Cristo, que pode levar até ao uso de métodos violentos. Além disso, possui o sentido de em lugar de Cristo. Cristo deve ser vencido não pelo combate aberto, mas excedendo-o. Importa suplantá-lo em seu campo mais próprio. Por isso, em quase todas as referências ao anticristo, o motivo da imitação exerce uma importância extraordinária. O anticristo como caricatura de Cristo, como simulacro de Cristo, concorrendo por meio de doutrinas de salvação, sinais miraculosos e cultos. O motivo da imitação contém um elogio a Cristo. Seu inimigo não consegue impor-se sem tomar algo emprestado dele. Tão convincente e irresistível é aquilo que Cristo trouxe. Em decorrência, o anticristianismo faz parte dos sinais que testemunham a soberania atual de Cristo e dos sinais preliminares de sua glória vindoura. Ele pode trocar de método, transformando-se de contra Cristo em pseudo-Cristo. Em ambos os casos, no contra Cristo e no pseudo-Cristo, pressupõe-se o encontro com Cristo. Por isso, o anticristianismo jamais se erige a partir do mundo gentílico intacto, mas do mundo que foi atingido por Cristo, porém apostatou. Ali ele se condensa em pessoas e sistemas. Muitas vezes a história da igreja sentiu o hálito do anticristo, designando de forma correspondente numerosos personagens e manifestações: hereges gnósticos, imperadores romanos, o Papa, ideologias modernas e ditadores. Sempre é preciso contar com interpretações falhas, porém é preciso manter a vigilância. Talvez o equívoco mais perigoso resida em esperar que o anticristo apareça somente na última extremidade de nossa era, ao invés de ter consciência de que ele está atuando no meio dela. Além da estreita ligação com Daniel 7:11 e deixar claro a figura do anticristo aqui em Apocalipse 13, a besta surgida da terra é chamada explicitamente de profeta de mentira, termo que João usa para designar o anticristo em suas cartas. Acima de tudo, a visão é dominada consistentemente pelo motivo da imitação. Como cordeiro, a besta ostenta uma coroa de chifres, diademas e um nome majestático. Como cordeiro, de acordo com os versos 2, 7 e 12, ela obtém autoridade. Segundo o verso 3, ela exibe a cicatriz de uma ferida sarada. Como cordeiro, de acordo com o verso 4, ela é alvo de um encômio de sua singularidade. No verso 7, ela é vitoriosa. Conforme o verso 13, seu profeta realiza milagres, como os profetas do Cordeiro. E de acordo com o verso 16, seus adeptos são selados, como os do Cordeiro. De fato, no presente capítulo se apresenta a figura oposta a Cristo, ou seja, o anticristo. Entretanto, esse surpreendente realizador de tudo também tem uma limitação. Ele não é capaz de amar. Nesse ponto a igreja rejubila: aquele que nos ama. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É por isso que o anticristo tampouco é capaz de despertar amor. Daí, portanto, a fúria impotente dele e do dragão.
Ele sabe que está vencido pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho dos que amaram Jesus até a morte. Portanto, podemos afirmar que o Anticristo é, em um primeiro plano, um personagem escatológico em quem se concentrará a hostilidade de séculos contra Deus, manifestada na história das nações pagãs. Esta hostilidade, porém, em um segundo plano, já vem sendo manifestada antecipadamente na história humana, através de poderes, como o imperador Seleucida Antíoco Epifânio, que quase exterminou o povo judeu, assim como os imperadores romanos de um modo geral, o cruel Hitler e diversos outros ao longo da história. Assim, neste capítulo do Apocalipse, a besta representa tanto os poderes maus e hostis que oprimiram e ainda oprime o povo de Deus ao longo de toda a sua história, como principalmente um personagem escatológico que se revelará no fim dos tempos. No livro do profeta Daniel, parece que o mar representa a história das nações. A partir dele, erguem-se os reinos. Na presente passagem, porém, o mar é sinônimo para abismo. Ademais, em Daniel, são os 4 ventos que erguem as 4 bestas. E aqui em Apocalipse, há uma nítida correlação com Satanás, que se posicionou repleto de desgraça na beira do mar, fazendo subir a besta como executora de suas guerras. Esta besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Esta simbologia é explicada no capítulo 17 de Apocalipse. Estas cabeças e chifres representam os governantes e os imperadores de Roma, que naquele curto período receberam autoridade como governantes e fizeram então aliança com o Anticristo. As 7 cabeças, além de representar a plenitude do poder satânico derramado naquela ocasião sobre a terra, constituem uma visão histórica da antiga Roma, a cidade das 7 colinas, 7 montes, sobre as quais a mulher, o mundo ímpio, está apoiada, dando a entender que o império ou o domínio do Anticristo possuirá bases semelhantes ao do Império Romano, despótico, cruel, pervertido e etc., com os quais o mundo conviverá. Este referido capítulo compara as 7 cabeças com os 7 reis. Da época de Augusto, primeiro imperador romano, até o Apocalipse, houve 7 imperadores. A lista, com as datas correspondentes a cada um deles, é a seguinte: Tibério, do ano 14 ao 37 d.C., Calígula, do ano 37 ao 41, Cláudio, do ano 41 ao 54, Nero, do ano 55 ao 68, Vespasiano, do ano 69 ao 79, Tito, do ano 79 ao 81, Domiciano, do ano 81 a 96. Estes 7 imperadores são as 7 cabeças da besta. Além disso, afirma-se que tem 10 chifres. A explicação desta imagem é a seguinte: depois da morte de Nero, se produziu um breve período de caos quase total. Em 18 meses, 3 homens distintos ocuparam o poder imperial: Galba, Otto e Vitélio. No total, seus reinados duraram menos de 2 anos. Por essa razão, João não os inclui em seu registro das 7 cabeças, mas sim os inclui entre os 10 chifres, pois foram imperadores durante períodos breves. De maneira que as 7 cabeças e os 10 chifres da besta representam aqueles homens que governaram o Império Romano da época de Augusto até o momento da composição do Apocalipse. Por outro lado, João afirma que sobre as cabeças da besta havia um nome de blasfêmia. Esse nome é o título que adotavam os imperadores. Todos os imperadores recebiam o nome de divos ou sebastos, que significa divino. Com muita frequência, até se lhes outorgava o nome de Deus ou Filho de Deus. Nero gravou em suas moedas o título de Salvador do mundo. O fato de que qualquer homem se chamasse a si mesmo divino, recebesse o título de Deus ou Filho de Deus, que adotasse o título de Salvador do mundo, era um insulto blasfemo a Deus. Os últimos imperadores apropriaram como título a palavra latina Dominus, ou seu equivalente grego Kurios. Ambos os termos significam Senhor. No Antigo Testamento aparece como o título Deus, e no Novo Testamento são o título próprio de Jesus Cristo. No Oriente, frequentemente moedas traziam o termo grego Theos. Vimos nas cartas às 7 igrejas que as cidades da Ásia competiam entre si pela honra de ter um templo dedicado a Roma e ao imperador para promover o culto imperial. A reivindicação mais clara foi feita por Domiciano, que exigia que as pessoas se dirigissem a ele com o título de Dominus et Deus, Senhor e Deus. A deificação do Estado e do seu governante não é um fenômeno limitado ao Anticristo e aos últimos dias. Presenciamos manifestações do mesmo fenômeno, em essência, em países totalitários modernos.
Portanto, estes são os nomes de blasfêmia, o título blasfemo escrito sobre as cabeças da besta. A besta que João viu era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como boca de leão. A besta combina adjetivos das primeiras 3 bestas de Daniel 7. A quarta besta é representada pelos 10 chifres. Encontramos concentradas na besta todas as características manifestas nos sucessivos impérios mundiais. No entanto, a besta não é simplesmente uma concentração de poder político e militar, como também o homem da iniquidade de Paulo não o é. Ela personifica a maldade satânica, obtendo seu poder e sua autoridade do dragão. A besta, por isso, deve ser o anticristo escatológico, com algumas das suas características já evidentes em Roma, como também em outros países totalitários. Uma das cabeças da besta estava ferida de morte, mas a ferida é curada. Esta cabeça está acima das demais e recebe o maior culto. Este é o mal maior e o inimigo mais encarniçado de Cristo. Já vimos que as 7 cabeças da besta representam os 7 imperadores romanos. Uma cabeça ferida de morte e curada simboliza então a um imperador ferido ou morto que ressuscitou. Isto simboliza uma crença muito enraizada no pensamento da última metade do século, tanto entre os pagãos como entre os cristãos. Trata-se da lenda do Nero Redivivus, ou Nero ressuscitado. O imperador Nero se suicidou no ano 68 d.C., mas depois surgiu a lenda de que ele não tinha morrido, mas escapado para o Oriente, e que voltaria em triunfo. No ano 69, um falso Nero apareceu na Ásia, mas ninguém lhe deu atenção. E no ano 88, outro pretendente apareceu na Ásia dizendo ser Nero e que estivera escondido. Este mito, de fato, foi usado em alguns escritos apocalípticos cristãos, onde o Nero, que volta triunfante, às vezes é identificado com o anticristo. Só quando nos damos conta do que foi Nero, compreendemos por que sua volta podia ver-se como a vinda do anticristo. Segundo muitos intérpretes, Nero ressuscitado era a cabeça da besta ferida e curada. Ele era o anticristo que João esperava. Portanto, o pano de fundo deste capítulo de Apocalipse é que a besta do mar é o poder demoníaco de Roma. A besta da terra é a organização encarregada de impor o culto a César e, como consequência disso, provocar a morte dos cristãos. A cabeça ferida e curada é Nero, o monstro de iniquidade, cuja volta se esperava como encarnação da maldade do demônio. Nero, portanto, foi um dos cumprimentos históricos deste personagem escatológico, o anticristo. A associação de ideias indica que a realidade histórica e maligna representada por este rei produz uma imagem ampliada do que virá a ser o anticristo, mais despótico, maligno e totalitário do que qualquer outra manifestação em toda a história humana documentada. Segundo alguns estudiosos, esta besta é a simuladora perfeita do cordeiro, até no que é decisivo. Assim como o trecho decisivo descreve o cordeiro como tendo sido morto, assim lemos agora sobre a besta, como golpeada de morte. Comporta-se de modo diabólico como o Cristo perfeito, imitando até mesmo os sofrimentos de Cristo. A besta tem capacidade para fazer soar os sons mais impotentes de morte, ressurreição, renovação e renascimento, prometendo responder às perguntas fundamentais da humanidade. Essa mensagem da ferida mortal evidencia-se como central para o capítulo 13, mencionada 3 vezes. Precisamente a ela refere-se também a adoração em dimensões universais. Dessa maneira, como que as cabeças da besta representam reis, é provável que esta expressão se aplique a uma confederação de 10 países que ainda surgirá, que será apoiada pelos 7 países mais ricos do mundo, um dos quais será golpeado de morte, falirá repentinamente, e será curado pelo poder político e econômico do anticristo. Este fato canalizará a admiração e a adoração do mundo para o diabo na pessoa do anticristo, objetivo perseguido por Satanás desde o seu pecado original. A besta não quer exercer meramente um poder político. Sua meta é conquistar a lealdade das pessoas e desviá-las da adoração a Deus. Desviar-se de Deus e submeter-se à besta, na realidade, é adorar a Satanás. O tempo do anticristo será de luta pelas almas da humanidade. A besta evidenciará um poder tão grande que o mundo será convencido da futilidade de lhe querer resistir.
O anticristo, cuja influência nefasta já acontece em toda a era da igreja, reinará nos tempos do fim, cheio de arrogância e blasfêmias, por um curto período, em tempos anteriores à segunda vinda de Cristo. Isto não será realizado de uma forma grotesca, como às vezes o imaginamos, mas através da apresentação dos milagres da ciência com aparente sabedoria e conhecimento, levando o mundo à conclusão de que Deus é absolutamente desnecessário e que o mundo é bem melhor sem os fanáticos mártires cristãos banidos por sua ação. Os 42 meses são um número que simboliza todo o período de perseguição da igreja, mas principalmente este período final, o tempo da grande tribulação. É importante dizer que blasfemar é fazer ou dizer algo em relação a Deus que profana o nome divino ou viola sua glória e sua divindade. O sumo sacerdote acusou Jesus de blasfêmias por ter reivindicado um lugar à direita de Deus. Blasfêmia, no presente versículo, é uma reivindicação humana que se exalta acima da exigência de Deus que as pessoas lhe sejam fiéis e o adorem. A honrosa designação dos cristãos como santos é profundamente significativa, especialmente na presente passagem, bem como em Daniel 7, versículo 21. A vitória da besta não estabelece uma contradição com a vitória dos santos, pois o verbo vencer, aqui empregado, significa apenas vitória sobre o corpo físico, pois os santos estão espiritualmente, previamente selados pela revelação adquirida na cruz por Jesus. Ainda que sejam destruídos fisicamente, eles continuam perseverantes na fé, cumprindo a promessa de Apocalipse 3, versículo 10. Eles são mais que vencedores, também sobre a sua própria morte. Algo digno de nota é o fato de que a besta recebeu permissão pela soberania do propósito divino de exercer autoridade no mundo todo. Não é possível encontrar o cumprimento dessas palavras em nenhuma situação do Império Romano no primeiro século. A perseguição sobre Nero, do ano 54 ao 68, estava limitada a Roma e implicou em relativamente poucos mártires. A perseguição sobre Domiciano, do ano 81 ao 96 d.C., teve um alcance muito curto. Perseguições ocasionais aos cristãos ocorreram na Ásia, mas não uma perseguição geral. Portanto, João olha muito além do seu horizonte para um tempo em que um governante anticristão receberá permissão para exercer soberania universal. E João antevê novamente uma situação futura sobre o anticristo, que vai além da adoração do imperador romano. No Império Romano, os judeus estavam isentos da formalidade de adorar o imperador. Nos últimos dias não haverá exceção além dos cristãos, que pagarão sua lealdade a Cristo com sua vida. Foi permitido que a besta vencesse todos aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da vida. O livro da vida aparece com frequência no Apocalipse. A ideia é a seguinte: no mundo antigo, os governantes tinham listas dos cidadãos de seus reinos. Enquanto alguém vivesse e fosse um bom cidadão, seu nome mantinha-se nas listas. Quando morria ou perdia seus direitos como cidadão, o nome era apagado. O livro da vida é o registro dos nomes daqueles que pertencem ao reino de Deus, os quais foram salvos pela fé no Cordeiro de Deus crucificado. Quando o texto nos diz que seus nomes foram escritos desde a fundação do mundo, isso implica na segurança de que a providência de Deus os guarda realmente desde a fundação do mundo, apesar de parecerem indefesos diante dos ataques da besta. Desde a fundação do mundo, gramaticalmente pode modificar o termo escritos ou o termo morto, dependendo da tradução. Mas o pensamento paralelo em Apocalipse 17, versículo 8, decide a favor da primeira possibilidade, ou seja, aqueles cujos nomes desde o princípio do mundo não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Duas verdades muito valiosas são encontradas nesse texto. A primeira afirma que Deus conhece seus filhos desde antes da criação e que nada pode tirá-los de seu cuidado e da sua mão. A segunda significaria que o amor redentor de Deus é ainda mais antigo que seu poder criador. Seu propósito redentor é anterior à criação. Seu amor redentor, revelado em Jesus Cristo, remonta-se até antes do começo do tempo. Então, vemos aqui que aqueles que possuem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro é que possuirão discernimento para entender estes fatos como provenientes do maligno. Estes versículos nos ensinam ainda que o poder do anticristo, nesta ocasião, terá caráter universal, pois é dito que ele terá autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, sendo adorado por todos os que habitam sobre a terra, expressão característica do Apocalipse para indicar os que não pertencem ao reino de Deus.
João encerra a sua descrição do anticristo com uma exortação séria, que conclui também todas as 7 cartas às igrejas. Se alguém tem ouvidos, ouça. A isto segue uma afirmação solene, cujo significado, segundo muitos entendem, é que os perseguidores sofrerão o mesmo destino que estão infligindo a outros. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Isso indica que aqueles que erguem a espada contra o povo de Deus receberão no dia do juízo a justa retribuição de Deus. A igreja pode e deve perseverar na sua fidelidade, pois no dia certo Deus executará a sua justiça. Deus retribui e o castigo dos que matam no fim será de acordo com o crime. A última palavra não está com o perseguidor. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O julgamento final está nas mãos de Deus e virá com certeza. Os que erguem a espada contra o povo de Deus receberão a retribuição justa. Mas para esperar aquele dia é preciso perseverança. Por enquanto, a impressão é que a besta tem poder ilimitado para matar os santos. Isso exigirá deles uma fé inabalável de que Deus ainda é Deus, que Ele ainda está governando e que seu reino está acima de tudo. Alguns intérpretes veem neste outro personagem escatológico a representação histórica da antiga estrutura sacerdotal, principalmente nas igrejas da Ásia Menor, que apoiava a adoração ao imperador romano. À medida que passava o tempo, os imperadores romanos foram oficialmente considerados como deuses e se obrigou a todo cidadão do império a lhes render culto ou morrer. O fato mais surpreendente é que o culto ao imperador não foi imposto pelas autoridades, mas sim surgiu do próprio povo. Em sua época de esplendor, o Império Romano aparecia perante seus súditos como divino. Roma não obteve todo o seu império pela força das conquistas. Houve casos concretos de reis que estavam dispostos a entregar os seus domínios a Roma, pois os benefícios que oferecia o império eram muito valiosos. A Pax Romana era algo que o mundo jamais tinha visto antes e pelo qual se sentia profundamente agradecido. A vida do povo experimentava uma nova justiça e uma flamejante segurança. O resultado de tudo isso foi que o povo começou a pensar no que poderíamos denominar o espírito de Roma. Não era difícil dar o passo seguinte, atribuir a deusa Roma o poder benéfico do império. E assim, no ano 195 a.C., se erigiu o primeiro templo à deusa Roma em Esmirna, na Ásia Menor. Não foi o governo de Roma quem suscitou nem impôs este novo culto. Foi a gratidão espontânea dos cidadãos para com os benefícios que Roma outorgava. A segunda etapa se cumpriu mais de 150 anos depois. Era quase inevitável que se produzisse. Os corações e as mentes dos homens necessitam de símbolos. Quem simbolizava a Roma? Quem encarnava e personalizava o espírito de Roma, a divindade de Roma? Não havia dúvida alguma: o imperador. Assim foi como se começou a vê-lo como um personagem divino. O primeiro templo construído à divindade do imperador levantou-se em Pérgamo no ano 29 a.C. Assim, começou o culto a César, que se estendeu com regularidade até cobrir todo o império. O culto a César tornou-se obrigatório para todo cidadão romano. Isso sucedeu na época de Domiciano, quem exigiu que se lhe desse o título de Senhor e Deus. Seus decretos imperiais começavam com esta fórmula: Nosso Senhor e Deus Domiciano ordena. Construiu-se uma organização mundial e todo cidadão romano tinha a obrigação de queimar uma medida de incenso todos os anos à divindade do César e dizer: César é o Senhor. Cada província tinha os funcionários e sacerdotes necessários para conformar uma diocese ou presbitério para o culto a César. Uma vez que a pessoa tinha rendido seu culto anual, solicitava um certificado como prova disso. De maneira que o culto a César tornou-se universal e obrigatório e ninguém podia contar sequer com o direito de cidadania se carecia deste certificado. No entanto, o culto a César não era o único culto, pois uma vez que o cidadão tinha completado seu ato de homenagem a César, podia adorar ao Deus que quisesse, sempre que seu culto não estivesse em luta com a decência e a ordem pública. Mas não se podia obrigar a nenhum cristão a dizer César é o Senhor. Seu único credo era Jesus Cristo é o Senhor. De maneira que o cristão se defrontava com a seguinte alternativa: dizer César é o Senhor ou morrer. Portanto, segundo alguns estudiosos, a primeira besta, a besta do mar,
é o Império Romano. E a segunda besta, a besta da terra, que exerce todo o poder da primeira, é a organização do culto a César, a organização provincial de magistrados e sacerdotes para introduzir o culto a César. Estas duas bestas selvagens, o poder de Roma e a organização do culto a César, lançaram seu ataque combinado sobre os cristãos. No entanto, muitos outros estudiosos acreditam estar em foco a religião organizada, que será obrigada a ajudar na promoção dos objetivos do anticristo. Mas é importante notar que este texto e passagens correlatas do Apocalipse mostram esta outra besta como um ser vivo e inteligente, uma criatura que sempre aparece em conexão com o anticristo e o diabo, exercendo atividades paralelas e afins, ou seja, da mesma natureza. Inclusive, quando são definitivamente condenados por Deus, são lançados juntos no lago de fogo. Ora, se o diabo e o anticristo, que são, sem sombra de dúvida, seres vivos, são penalizados juntos com um falso profeta, este não poderia ser uma entidade abstrata, como aquela anteriormente mencionada? Parece-nos que esta outra besta poderá vir a se concretizar na história na pessoa de algum religioso extremamente carismático, inspirado e possuído por Satanás. A sua aparência era semelhante a um carneiro, que é um típico bíblico de Jesus, mas a sua fala e ação era característica do diabo, pois falava como dragão. O poder de enganar e dissimular será uma característica marcante do falso profeta, conduzindo o sistema religioso prostituído dessa época a enganar aqueles que não possuem o selo de Deus. Jesus e Paulo nos apresentam as características do falso profeta, dando ênfase de que, neste período específico da história, Satanás, agora expulso das regiões celestiais e operando diretamente na terra através do iníquo, irá produzir toda sorte de milagres e feitos espantosos para enganar e desviar a atenção do mundo do evangelho que a igreja transmite mais intensamente do que nunca. E o papel marcante do falso profeta é apontar para o anticristo, levando todos a acreditarem, através das operações milagrosas, que fará que o anticristo é o verdadeiro Cristo. Assim como em todas as partes havia imagens e estátuas do imperador, em cuja presença se celebrava o culto oficial, e assim como os sacerdotes das religiões antigas sabiam como fazer sinais e maravilhas e como fazer falar com uma imagem através dos peritos ventrílocos e demais, empregando-se todos os artifícios e truques do ofício para surpreender e esmagar, tal como o faraó tinha seus magos na época de Moisés, no fim dos tempos o falso profeta se levantará para enganar e seduzir. Ele se colocará a serviço do anticristo, exercendo milagres e grandes sinais, a ponto de comunicar vida à imagem fabricada por sua influência, em adoração ao anticristo. Comunicar vida, tal como Deus o fez, a partir apenas da matéria, é um dos ideais de Satanás, aparentemente executado nesta ocasião. De fato, o ministério do engano será o ponto marcante das atividades do falso profeta e terá o seu ápice na idolatria à imagem do próprio anticristo, que de tão real passa a falar e a exterminar aqueles que se recusem a prestar-lhe adoração. O texto afirma que a imagem da besta ordena que os que não adoram a besta sejam mortos. Novamente, o ponto crucial fica bem claro. O conflito não é entre religião e ateísmo ou entre religião e religião, mas entre Cristo e anticristo, entre Deus e Satanás. Todos que não têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro adoram a besta. Aqui todos que não adoram a besta são mortos. Alguns estudiosos consideram que a origem desta marca é outra das zombarias a um costume sagrado entre os judeus. Quando o judeu orava, usava filactérios sobre o braço esquerdo e sobre a fronte. Os filactérios eram pequenas caixas de couro com rolos de pergaminhos onde estavam escritos várias passagens bíblicas. Quem usava estes filactérios demonstrava ser um judeu devoto. No entanto, a maioria dos estudiosos defende a ideia de que o pano de fundo do tema da marca da besta é o caragma imperial. Os papiros dos primeiros séculos nos fornecem evidências de que os documentos comerciais oficiais tinham de ter o nome e a imagem do imperador estampados. Isso era chamado de caragma, a palavra que aparece no texto traduzida em português por marca. O termo caragma pode provir de mais de um costume sagrado. Nos tempos antigos, tal como agora, os animais com frequência eram marcados com o nome do seu proprietário. Isso também ocorria com frequência no caso de escravos, os quais eram reputados pouco mais que animais.
Paulo usava esse fato para ensinar uma lição espiritual. Ele trazia a caragma de Cristo em seu corpo. Às vezes os soldados se marcavam com o nome de algum chefe por quem sentiam grande respeito. Lê-se em Macabeus 3, versículo 29, que Ptolomeu Filadelfo compeliu alguns judeus alexandrinos a receberem a marca de Dionísio, a folha da Hera, o que supostamente os identificava como seus devotos. Era comum que os adoradores de certas divindades ou ídolos mostrassem sua lealdade deixando-se marcar com símbolos ou nomes, algumas vezes com tatuagens e outras vezes a fogo, o que deixava marcas permanentes. Em certo sentido, é o equivalente ao costume moderno de tatuar o corpo com a imagem ou o nome de uma pessoa muito querida. Todo contrato de compra ou venda tinha um caragma, um selo. Sobre este selo estava inscrito o nome do imperador reinante e a data. O selo imperial era o sinal de um contrato que se tinha celebrado e tinha sido aceito. Todo o dinheiro tinha gravado a cabeça do imperador e uma inscrição com seu nome, para demonstrar que lhe pertencia. No entanto, além dessas interpretações, muitos estudiosos consideram que a marca da besta pode relacionar-se com o certificado recebido pelos que queimavam incenso e rendiam culto ao César, o qual constava que tinha cumprido a lei. Esse certificado era uma espécie de seguro contra a perseguição e a morte e dava o direito de comercializar. Este certificado de culto só podia ser obtido pelo cristão se ele renegasse sua fé e seu Senhor. Quando tinha o certificado na mão, era catalogado como adorador de César e negador de Cristo. Em nossa análise do capítulo 7, vimos que às portas da grande tribulação, o povo de Deus foi selado em suas testas, protegendo-o da própria ira. O selo que Deus colocou na testa dos 144.000 certamente não é uma marca visível. É um símbolo que expressa a proteção divina. A intenção pode ser que a marca da besta seja uma imitação da marca de Deus. Aqui aparece a marca do grupo antagônico, sobre a mão direita ou sobre a testa, caracterizando os adoradores do diabo. A marca consistia no nome da besta ou no número do seu nome, implicando a recepção deste sinal em fidelidade ao anticristo e também na possibilidade ou não de comprar e vender. Isso significa que todas as atividades econômicas serão centralizadas de alguma forma na pessoa do anticristo, para que o mundo passe a depender dele inteiramente. João prevê que a besta, com a ajuda do falso profeta, assumirá poderes totalitários com controle completo de toda a política, religião e economia do mundo, com o objetivo de levar toda a humanidade a adorá-la. Este versículo diz que o número da besta é 666. É muito provável que se tenha feito mais esforços para decifrar esta passagem que os dedicados a qualquer outro versículo das Escrituras. Quem é esta besta diabólica, demoníaca, cujo símbolo é o número 666? Devemos lembrar que os povos antigos careciam de cifras e empregavam as letras do alfabeto para escrever os números. A letra A é o 1, a letra B é o 2 e assim sucessivamente. Sendo assim, toda palavra, e em especial todo nome próprio, também pode ser um número. As interpretações com relação aos números 666 são infinitas. Visto que é o nome da besta, todos se empenham em adaptá-lo ao nome de seu mais acérrimo inimigo. Assim, é como se chegou a afirmar que se trata de Nero, Tito, Diocleciano, vários nomes de Papa, John Knox, Martinho Lutero, Calvino, Napoleão, Balaão, Hitler e muitos outros. Vimos desde o começo que o Apocalipse faz uso de vários símbolos. O número 666 simboliza o maior inimigo da igreja, a encarnação do mal e o demônio. O que é estranho é que a chave para compreender este número deve ter se perdido muito cedo, pois nem sequer um estudioso como Irineu, que viveu no século II, a conhecia e só pôde fazer conjecturas. Irineu sugeriu que 666 poderia significar Euantas, aquele que floresce belamente, cognome de Dionísio, a divindade predileta daquela época. Ou Latenus, que significa latino, equivalente a Império Romano. Ou até mesmo Teitã, de Titã, um personagem lendário de um rebelde, ou o Imperador Tito. No entanto, a interpretação mais comum entre os estudiosos preteristas é que o número 666 se refere ao Imperador Nero, Neron Caesar. Obviamente, pensa-se em Nero por causa da lenda do Nero Redivivus. O anticristo, como um segundo Nero, terá as feições dele. Contudo, por que essa comunicação teria de ser apresentada de forma tão codificada como acontece aqui?
Além do mais, o cálculo referente a Nero trabalha com o alfabeto hebraico ao invés do grego, que com certeza seria muito mais plausível. Outros estudiosos dizem que se trata do nome oficial do imperador Domiciano, que pode ser calculado no nome Domitianus Caesar ou através do que se comprova de achados antigos, como sendo Autocrator Caesar Domitianus Sebastos Germanicos. Por meio desse título, ele é emoldurado como o único soberano divino e imperador Domiciano. Em documentos, moedas e etc., nomes tão complicados eram abreviados. De acordo com o método de abreviação daquela época, muito documentado, contam apenas as seguintes letras: A, Kai, Domet, Seb e G, que trazem como resultado a escrita de letras gregas, a soma transversal de 666. Se levarmos em conta as condições do surgimento do livro, esse cálculo com o título oficial imperial de Domiciano merece credibilidade genuína. Ele acabara de ordenar em lei aquela blasfêmia, o seu próprio endeusamento, e começava a implantá-la por meio de seus obsequiosos sacerdotes. Esse título ofensivo do imperador que governava naquela época, sem sombra de dúvida, pode ter sido, nesse caso, o ponto de referência necessário para solucionar um enigma gemátrico. Caso esta interpretação esteja correta, João estaria acusando o imperador Domiciano de ser uma concretização da besta anticristã, e o sumo sacerdote, que começa a se movimentar na província da Ásia, de ser o profeta de mentira, o falso profeta. E cada membro da igreja que se deixava enquadrar nesse esquema devido a qualquer circunstância devia saber que estava carimbado pela besta. Também é possível que o número queira ser algo simbólico. Se o número do Messias, Jesus em grego, totaliza 888 e 7 é o número perfeito, pode ser que a intenção seja que 666 seja o símbolo para o que o homem é capaz de fazer de melhor, impossibilitado de alcançar a perfeição. Este pode ser o significado da frase "é número de homem". Entretanto, grande parte dos estudiosos considera que, embora João tivesse em mente uma figura histórica para o anticristo que representasse sua manifestação naquela época, ao mesmo tempo ele tinha em vista uma força impessoal anticristã que perpassava o fim dos tempos. Portanto, podemos considerar que este é um conhecimento de uma situação futura que dependerá do desenrolar da história para o seu pleno entendimento. No momento em que o anticristo surgir, os discípulos de Jesus saberão usar este número simbólico para confirmar a sua identidade. Continuaremos meditando sobre esses assuntos ao longo desta semana nos vídeos diários da série Tempo com Deus 365 dias, aplicando os conhecimentos adquiridos à nossa vida diária. Inscreva-se no canal, comente e compartilhe este conteúdo precioso com os seus contatos. Siga o nosso Instagram e aproveite toda a nossa programação, incluindo a nossa rede de oração e intercessão e o nosso podcast. Você será ricamente abençoado.